Quando Ellen White menciona que Jesus Cristo e Satanás choraram juntos, quando Satanás pediu para Jesus uma audiência com Deus, arrependido e pedindo para voltar para o céu, e Jesus se compadeceu de Satanás, chorando junto com ele, antes da criação do mundo, isso também é considerado inspiração divina, inspiração de Deus? Onde que isso está escrito na palavra de Deus? Um abraço daqui do Texas para vocês. Boa pergunta. Você conhece essa citação? Conheço. É verdade? Você crê desse jeito aí, mesmo que a Bíblia não fale nada sobre? Não, é assim. Nas coisas que Ellen White fala que não estão na Bíblia, existe uma hipótese de que ela esteja correta ou errada, e aí só Deus para dizer. Por exemplo, existem várias afirmações de Ellen White sobre, toda a história de Satanás. Que ele era perfeito, e aí ele ficou com inveja, e aí ele caiu em pecado, e aí ele levou uma terça parte dos anjos, e etc e tal. E no meio das muitas narrativas de Ellen White a respeito de Satanás, Ellen White, ela mescla a linguagem bíblica, os conceitos bíblicos e textos bíblicos com aquilo que seriam, entre aspas, revelações, sonhos, visões ou afirmações aí que conectariam estas ideias, numa narrativa lógica, coerente, etc e tal. E esses textos que o Rodrigo está fazendo referência é um deles. Ellen White diz lá que Satanás, em algum momento depois da queda, se sentiu como, não exatamente arrependido, mas como quem sente remorso em relação ao que ele fez e pediu para conversar com Jesus, e Jesus foi lá conversar com ele, e eles choraram, e Jesus falou para ele assim: olha, não tem mais jeito para você porque você foi longe demais, algo do tipo assim. Eu creio que essa história é plausível e possível de ter acontecido, mas também trabalho com a hipótese de que isso não aconteceu. Como o que Ellen White escreve que não está na Bíblia não é regra de fé, doutrina e prática, então isso não é uma regra de fé, nem de doutrina, nem de nenhuma questão prática dentro da igreja. E assim, eu respeito quem discorda desse tipo de afirmação da Ellen White, tá? Tanto nas coisas que parecem ser mais esdrúxulas, por exemplo, Ellen White fala que os anjos, quando eles vêm e vão do céu, eles têm um cartão de ouro. Tem até um monte de meme e piada a respeito desse tipo de coisa. Existem, inclusive, várias coisas mais ou menos desse tipo, mas estas coisas não são regra nem de fé, nem de doutrina dentro da igreja. Mas se você discorda disso, você pode discordar de qualquer, porque todas as doutrinas da Ellen White são em cima de visões, assim. Sim, você pode discordar. Visões, o anjo que ela tinha como assistente. Isso, e você pode... Não é nada doutrinário. Isso, exatamente, você pode discordar de absolutamente tudo. Na minha opinião, só tem uma coisa que você não pode discordar dela, que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. O senhor Joaquim. Então, a gente poderia falar sobre muitas coisas que Ellen White afirmou. Por exemplo, a questão de chá, café, ser pecado, né? Então, a Ellen White chegou a afirmar que era um dano para a alma o cara tomar café. Uhum. Chegou a afirmar isso. Que isso, a tendência era obscurecer o intelecto, amortecer as energias. Está lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar, sim, página 425, 426. Também que Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso de bebidas alcoólicas, do fumo, do café, do chá preto. Está no livro de Evangelismo, página 529. Sim. Então, a maioria dos livros de Ellen White provou ser plagiado de escritores, inclusive cristãos e outros. E o Walter Hay, autor deste livro aqui, A Mentira Branca ou A Mentira de White, prova isso, que capítulos inteiros ela copiou de outros escritores. E é interessante porque você crê que ela foi inspirada por Deus. Certo. Então, ela tem escritos racistas, tem escritos que são segregacionistas. Ellen White, ela escreveu: no primeiro devemos procurar saber se o doente não está retendo o dízimo ou se causou algum problema na igreja. E aí, ela instrui a deixar a criança passar fome de 3 dias. Ela também chegou ao ponto de dizer que as perucas, cobrindo a base do cérebro, reaquecem e excitam os nervos espinhais que incidem no cérebro. Como resultado, então, muitas mulheres têm perdido sua razão e chegado a um estado de loucura sem esperança. Olha que absurdo, que absurdo. Fui levado em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior da sua veste havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã.
Está no Primeiros Escritos. Então, ela acreditava em vida extraterrestre, ela acreditava que comer carne de porco produzia lepra, ela dizia que a porta da graça havia se fechado depois, ela contradisse o seu próprio escrito a respeito disso. Ellen White profetizou que quando Jesus regressasse à Terra, ela estaria viva. O voto batismal, como eu falei aqui também, a Nova Jerusalém Celestial fica numa galáxia de Órion. Adão, Eva, Abel, Noé, Abraão, Jacó, os patriarcas guardavam o sétimo dia. Isso está no grande conflito. Não está na Bíblia que os patriarcas guardavam o sábado. Vai deixar eu comentar depois, né? Tudo isso aí. Claro. Claro. Então, tem inúmeras contradições, inúmeras declarações absurdas desta mulher. Por isso, Ezequiel, eu digo que todo adventista que está nos assistindo agora não pode crer nessa mulher. Você pode até ser da igreja adventista do sétimo dia, mas você tem que renunciar abertamente esta mulher e seus escritos. E aquilo que ela falou, como eu citei aqui, algumas coisas tem que abolir.